Bom, irmãos, nós estamos estudando a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, chamadas cartas da prisão do apóstolo Paulo. Na semana passada nós estudamos a carta de Filipenses, que é uma carta de regozijo do apóstolo Paulo, onde ele dá os fundamentos pelo qual o cristão deve pautar a sua vida e onde deve fundamentar a sua alegria. Hoje nós vamos começar com a carta de Colossenses e vamos também estudar a carta de Filemão. Na semana que vem nós concluímos as cartas da prisão em Efésios. Gostaria de pedir a todos que já abrissem suas Bíblias lá em Colossenses. Mas antes de nós começarmos uma leitura propriamente na carta, eu quero fazer uma pequena introdução dentro dela. Bom, irmãos, o que fica bastante claro na carta do apóstolo Paulo para os irmãos lá da região de Colossenses é que ele estava buscando combater uma heresia que estava impregnada dentro da sociedade. Nós podemos dizer que havia muitas pessoas que estavam se dizendo cristãs, mas elas eram na realidade pagãs. Pessoas que acreditavam em vários deuses. A sociedade, de forma geral, ela era uma sociedade que promovia a crença em vários deuses. Eles eram politeístas, como todas as regiões naquela época, exceto, naturalmente, o judaísmo, que cria em um único Deus, e, obviamente, o cristianismo, que crê no mesmo Deus, do judaísmo. A grande questão é que aquelas pessoas estavam se filtrando dentro da igreja lá em Colossos, e eles estavam imputando na cabeça dos irmãos algum tipo de pensamento que fazia com que eles pudessem se desviar da verdadeira fé e da pureza do cristianismo. Eles diziam que Cristo era um anjo e não o Deus criador dos céus e da terra. Porque para eles era muito mais fácil acreditar que Jesus Cristo era mais um a ser adorado do que acreditar que ele era o soberano criador de todas as coisas e que não havia Deus fora dele. Era uma grande ruptura dentro da cultura daquelas pessoas daquela cidade. O cristianismo, como foi pregado pelo apóstolo Paulo naquela região. O verdadeiro cristianismo é uma grande ruptura naquilo que a sociedade tem em mente, ou que ela produz como crença. Então, o apóstolo Paulo precisava escrever algumas coisas a respeito do seu Senhor Jesus Cristo, a respeito do verdadeiro evangelho, que precisava marcar bem e deixar de forma bem definitiva para aqueles irmãos no que se baseia a fé cristã. Quem é o Deus que nós cremos? Quem é o Redentor? Por que ele é o Redentor? Então essas coisas elas ficam muito claras aqui na carta de Colossenses. Convido a todos que abram em Colossenses capítulo 1, no versículo 15, porque para combater essa heresia que estava ali dentro, o apóstolo Paulo ele apresenta Cristo como o Senhor do universo, o Senhor universal, aquele que é dono de todas as coisas que foram criadas. E é justamente isso que ele faz aqui no capítulo 1, versículo 15. Leamos. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, nesses dois versículos aqui, nós já temos de cara o apóstolo Paulo dando a real dimensão de quem é Jesus Cristo. Primeiramente, ele fala que ele é a imagem do Deus invisível, no versículo 15. Ou seja, nós não estamos falando de uma criatura criada por um Deus. Nós estamos falando daquele ser, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado na terra. Ele é a imagem expressa do Deus invisível. E quem era o Deus invisível? O Deus invisível era aquele Deus que havia criado todas as coisas, que homem nenhum jamais pôde vê-lo face a face. Então eles já tinham ali uma expressão da dimensão de Jesus Cristo. Jesus Cristo era a imagem expressa desse Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele era antes de tudo aquilo que havia sido criado, ainda que Jesus Cristo não era criado, mas ele sempre existiu.
E é o que o apóstolo Paulo fala nesse versículo. Por ele todas as coisas foram criadas. Todas as coisas que há nos céus e na terra, tanto as visíveis como as invisíveis. Aí ele fala tronos, dominações, principados, potestades, ou seja, todos os poderes, tanto terrenos quanto celestiais, residiam na pessoa de Jesus Cristo. Tudo foi criado por ele e para ele, né? A famosa frase, dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Versículo 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Jesus Cristo, então, é o resumo de que toda a criação ou todas as coisas que existem, elas residem na pessoa de Jesus Cristo, o Filho. Ele é antes de tudo que foi criado, e todas as coisas elas foram criadas para Ele, foram criadas por Ele, e todas as coisas naturalmente pertencem a Ele. Quando nós olhamos, irmãos, para aquilo que o apóstolo fala aqui, nós devemos colocar as nossas mentes dentro dessas palavras e entender o que é a dimensão da vida que nós vivemos aqui na terra. E não somente daqui na terra, mas também depois da nossa morte. Porque nós vemos nessa passagem que Jesus Cristo, na realidade, Ele é o possuidor de tudo. Tanto nessa vida, quanto na vida que está por vir. Na vida daqueles que estão com Cristo, a eternidade, ela se resume em nós estarmos plenamente revestidos da herança que pertence a Jesus Cristo. Jesus Cristo chama o seu povo de co-herdeiro, ou seja, nós iremos herdar juntamente com Jesus Cristo tudo aquilo que foi criado por Deus. Mas isso modifica também a forma como nós vivemos aqui na Terra, ou pelo menos deveria modificar a forma como nós enxergamos as coisas. Porque aquilo que nós vivemos aqui na Terra, elas devem ser vividas sob a ótica de que Jesus Cristo é o possuidor de tudo aquilo que temos nas nossas vidas. Em outras palavras, nós podemos dizer que a minha roupa, ela não pertence a mim, mas ela pertence a Jesus Cristo que me deu. A minha casa não é minha, mas é de Cristo. As minhas coisas, minha esposa, os meus filhos, aquilo que eu chamo de meu, na verdade não é meu. Elas são coisas de Deus, dadas a mim. Então todas as coisas que nós fazemos aqui na terra e tudo aquilo que Deus nos dá para nós administrarmos, seja na nossa casa, seja o nosso trabalho, seja as coisas dentro da igreja, elas não são feitas para satisfazer a minha ambição pessoal, mas elas devem ser feitas para satisfazer o propósito que Deus estabeleceu dentro da sua criação. E o propósito da criação é que o homem reflita a imagem de Cristo. Porque nós fomos criados à imagem de Jesus Cristo para sermos tal qual Cristo seria com as coisas que nós temos aqui na terra. E o nosso modelo é o próprio Jesus Cristo. As nossas relações são pautadas na relação de Jesus Cristo com os homens. E a nossa relação com o dinheiro, com o trabalho, com a vida, ela deve ser pautada no mesmo princípio. Porque a dimensão que o apóstolo está dando aqui não é de um Deus despreocupado com a sua criação, ou ausente da sua criação, mas ele fala de um Deus presente na sua criação. Um Deus que está conosco, um Deus que está vendo todas as coisas que estamos fazendo, e um Deus que estabeleceu a forma como nós temos que lidar com todas essas coisas. E quando nós não lidamos da forma prescrita, nós estamos entrando em confrontação com aquele que é o soberano Criador dos céus e da terra. E eu acho que você não gostaria de estar frente a frente com o Criador de todas as coisas e estar em débito com Ele. Porque essa é a realidade na vida de muitos. Se apresentar diante do Deus do universo, estando em débito com Ele. Ou seja, sendo um devedor, estando na presença dEle para ser cobrado e não para ser revestido de herança eterna. Nós precisamos pensar a respeito desse assunto, irmãos. Jesus Cristo, Ele é tudo isso que nós lemos aqui, pelo simples fato de que Deus determinou, o Pai determinou que Ele seja dessa forma. A nossa relação aqui na Terra, irmãos, ela é pautada por aquilo que Deus estabeleceu.
Deus criou o mundo e nós temos bem o conhecimento de que o homem desprezou a palavra de Deus, fez aquilo que desejou e por conta disso ele foi destituído da glória de Deus. A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 3 diz que não há um justo nenhum sequer, todos se extraviaram. Fizeram-se todos juntamente se fizeram inúteis a Deus. A realidade que a palavra de Deus nos apresenta é de que nós precisamos urgentemente de um Redentor para socorrer-nos. Só que Deus ele enviou esse Redentor. Deus apresentou a sua disposição legal para que nós possamos compreender qual seja a nossa situação. A Bíblia ela apresenta qual é a nossa situação quando nós comparamos com a nossa vida, mas ele apresentou também o Redentor. E ele fez com que toda a nossa redenção também convergisse em uma só pessoa, que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele além de ser o Criador de todas as coisas, o mantenedor de toda a vida aqui na terra, é nele também que toda a salvação e toda a plenitude converge. Ou seja, Deus criou todas as coisas para que todas elas se encontrem na pessoa de Jesus Cristo, e pela pessoa de Jesus Cristo todas as coisas sejam julgadas. Ele segue falando a respeito desse ponto no versículo 20. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Ou seja, a morte de Jesus Cristo, o seu sangue derramado naquela cruz, é representativo do perdão que Deus deu para o homem, da reconciliação que Deus estabeleceu para nós. O grande problema que nós temos nos nossos dias é que as pessoas elas não estão familiarizadas com a realidade da sua alma. E essa realidade ela é apresentada nas Escrituras como uma perdição total e completa. Não somente de uma alma perdida eternamente no inferno quando partir dessa vida, mas também de uma falta de entendimento da sua situação enquanto peregrina nessa terra. E o que o Evangelho de Jesus Cristo vem a fazer? Ele vem para despertar o homem do seu sono mortal, para que ele possa conhecer qual é a vontade de Deus. E conhecendo qual é a sua situação, ele possa enxergar para aquele que é o único Redentor e o único Salvador, Jesus Cristo. O versículo 20 fala que Deus estabeleceu a paz no sangue do seu Filho, no sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Por que reconciliar as coisas que estão na terra e nos céus? Vocês se lembram que lá em Gênesis, quando Deus, o Pai, ele se dirige para Adão e fala: por conta do teu pecado, Adão, maldita é toda a terra? É interessante porque antes dele proferir a maldição para Adão, ele já havia falado com a serpente, diretamente já havia falado tanto com o animal, a serpente que existe hoje, quanto com o próprio Satanás, que havia incorporado na serpente. Já havia falado com Eva, mas a terra é amaldiçoada por conta do pecado de Adão. Interessante porque foi Eva que deu o fruto para Adão. Eva deu o fruto para o Adão porque ela foi enganada pela serpente. Mas a consequência da calamidade mundial, segundo as Escrituras, se dá por conta do pecado de Adão. Falando que por conta do teu pecado, Adão, toda a terra é maldita. E aqui no versículo 20, em Jesus Cristo nós temos a reconciliação, tanto nossa, de tudo que está na terra, como as coisas que também estão nos céus. Ou seja, em Jesus Cristo, irmãos, está a plenitude de todas as coisas feitas por Deus. Versículo 21. A vós também, no outro tempo, éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Ou seja, só existe reconciliação no homem por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, então, ele estava apresentando Jesus Cristo como aquele que é soberano, criador de todas as coisas, superior aos anjos, infinitamente superior a qualquer tipo de divindade imaginada pelo homem, porque ele era a expressa imagem do Deus criador dos céus e da terra. E mais do que isso, ele não era um Deus segundo a mitologia grega. Ele era um Deus segundo a verdade, necessidade do homem, a verdadeira necessidade do homem. O homem precisa de redenção, e Jesus Cristo era o dispositivo, o meio dado por Deus para que o homem possa ser salvo. E isso aqui, irmãos, era a mensagem do apóstolo Paulo para aqueles irmãos.
e dessa forma que eles pudessem viver de uma forma correta e reta dentro da palavra de Deus, e não se desviar com as falsas doutrinas que estavam sendo incutidas por pessoas que estavam adentrando aquela igreja. Versículo 20 e 21, então, estabelece a paz de Deus por meio do sangue na cruz, a reconciliação de todas as coisas em Jesus Cristo. Os homens antes eram estranhos e inimigos de Deus, sem o entendimento, e por não ter entendimento, as suas obras eram obras más, mas Deus reconciliou a todos em Jesus Cristo, para que possa apresentar a Ele próprio, homens e mulheres, santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante dele. Versículo 22. No corpo da sua morte, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, Deus tem o propósito de reunir para si um povo. Esse único povo ao qual Deus vai reunir é um povo constituído de pessoas de todas as tribos, línguas e nações da terra. E todas essas pessoas, elas adentram essa glória de Deus por meio de Jesus Cristo. Somente o sangue de Jesus Cristo viabiliza a entrada de uma pessoa na glória de Deus. Só que as coisas não eram tão simples como possa parecer. Quando nós olhamos, irmãos, a clareza do Evangelho, aquilo que está disposto na palavra de Deus, aquilo que é necessário para que a pessoa possa ser salva por Deus, nós pensamos, é só seguir então os ensinamentos dos apóstolos e nós estaremos naturalmente salvos. Mas Satanás, ele é astuto, e ele tem os seus servos, os seus filhos. E os seus filhos, eles adentram as igrejas de Cristo para poder distorcer a verdade. E por meio da distorção da verdade, fazer com que muitas pessoas caiam em eterna perdição. Não era diferente naquela igreja. Haviam falsos mestres. Capítulo 2, versículo 2. O apóstolo exorta os irmãos para que eles possam combater o mal que estava ali adentrando. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do ministério de Deus e Pai e de Cristo. Percebe, irmãos, que ele volta aqui no mesmo assunto que ele estava tratando lá em Filipenses, aqueles que estiveram na semana passada, e ele fala a respeito do conhecimento do ministério de Deus e Pai e de Cristo. Naquela época, havia várias filosofias vigentes. E essas filosofias, elas adentravam as igrejas cristãs. Hoje em dia, acontece exatamente a mesma coisa. Existe um monte de filosofia humana dentro das igrejas. De tal forma que hoje você pode entrar numa igreja dita cristã e sair dali ouvindo muito mais a respeito de Platão, Aristóteles, do que ouvindo a respeito de Jesus Cristo e do apóstolo Paulo. Isso, irmãos, é uma grande aberração que tem acontecido em meio àquilo que antes era conhecido como igreja cristã. O evangelho, ele não é mais pregado da forma pura como é apresentada pelo apóstolo Paulo. E perceba, isso não é uma novidade, porque desde o início da igreja já existia esse tipo de coisa acontecendo. Nós vemos o apóstolo então falando para os irmãos que o meio de você combater o erro, o engano, a mentira, a falsa doutrina, o pecado, as falsas igrejas, os falsos apóstolos, falsos profetas, é você conhecer o ministério de Deus e de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De fato, o apóstolo Paulo, ele sempre batalhou no sentido de instruir a igreja a respeito da verdade. Porque a verdade era a única segurança que aquelas pessoas podiam ter contra os falsos apóstolos e os falsos ensinos. Por isso, irmão, nós precisamos valorizar quando nós estamos diante da palavra de Deus. Nós precisamos nos aplicar ao conhecimento da palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus, ela fala que quando o final estiver próximo, haverá falsos profetas
e um falso profeta específico, que será chamado de o anticristo, né, ou o maior de todos os anticristos que já existiram sobre a face da terra, que ele fará coisas tão maravilhosas que, se possível fosse, enganariam até aos escolhidos. Mas os escolhidos, eles não vão ser enganados, porque eles vão estar cheios do conhecimento da graça de Deus. E é isso que vai fazer com que eles permaneçam firmes e não se desviem a vento de qualquer doutrina. O apóstolo Paulo, então, ele exorta aqueles irmãos para o conhecimento do ministério de Deus e Pai e de Cristo. Versículo 3: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Irmãos, vem muitas pessoas com palavras persuasivas. Se você estiver sujeito a uma pregação de um persuasor, você pode chegar a acreditar em muito daquilo que ele diz. E sabe por quê? Porque ele vai usar textos da palavra de Deus. Ele vai fazer relações que você nunca tinha imaginado. Só que o fundamento dele não é a verdade, é a mentira. Lembre-se de que quando Adão e Eva foram enganados, né, principalmente Eva, a forma como Eva foi enganada foi por meio de uma sutileza e não por meio de uma ação brusca de Satanás. Foi uma inclusão de uma palavra negativa no meio de uma sentença que havia sido proferida pela própria boca de Deus. Então você pega aquilo que Deus disse, coloca umas vírgulas, uns acentos gráficos lá, e você pode mudar totalmente o sentido daquilo. E Satanás, ele é astuto. E ele é inteligente o suficiente para mudar a verdade por meio de sutilezas. E aqui a palavra fala, para que não vos engane com palavras persuasivas. Ou seja, irmãos, nós precisamos nos aplicar à palavra pura e verdadeira de Deus. A única segurança que o cristão tem não é a fidelidade do seu pastor, é a fidelidade da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a única segurança do homem aqui na terra. Nós precisamos ouvir pregações, e precisamos ouvir estudos, e precisamos ler livros, e precisamos estudar apostilas, e seja lá o que for, tudo sob a ótica daquilo que as Escrituras dizem. Porque existem muitas distorções hoje em dia. E as distorções estão em locais onde nós nem poderíamos imaginar. Às vezes a distorção ela acontece dentro de uma igreja fiel mesmo. Por meio de um ensino de uma pessoa, que às vezes nem mal intencionada ela está. Mas às vezes ela está mal informada a respeito de determinado assunto. Então a palavra de Deus, irmãos, é o fundamento que nós precisamos firmar todo o nosso conhecimento. É aqui, irmãos, que nós precisamos começar e é aqui que nós precisamos terminar. Então o apóstolo Paulo exorta aqueles irmãos para que eles estejam atentos e para que na palavra de Deus, para que ninguém os engane. E enganando a eles, ninguém os faça presa sua. Aqui a coisa era mais brusca, porque as pessoas estavam realmente enganando os irmãos com más intenções, para se aproveitar delas. Aquilo que não existe nos dias de hoje, né? Pessoas que distorcem a palavra de Deus para se aproveitar monetariamente daquelas pessoas. Quase nunca vimos isso, né? Versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aqui o apóstolo Paulo ele fala a respeito de algo que era acontecia muito naquela época, que eram os judaizantes que adentravam as igrejas cristãs e, se dizendo crentes, eles impunham aos irmãos um monte de rituais que não é prescrito para o crente, mas que estava dentro da tradição judaica. Você, para ser salvo, você precisa acreditar em Jesus Cristo, mas você precisa também ser circuncidado, guardar o sábado, né, fazer a sua oferta lá no templo de Salomão. Né? Se fosse aqui no Brasil, seria fácil isso, né? Mas há pouco tempo atrás você tinha que viajar até Jerusalém para fazer qualquer coisa. E nem ia encontrar um templo lá, né?
Ia fazer uma oferta para a mesquita. Então, as pessoas elas começam a criar mecanismos, coisas, para quê? Para que elas possam se aproveitar disso. Se aproveitar das pessoas. Se assenhorar das pessoas. Irmãos, tem uma coisa dentro das igrejas batistas que é algo louvável. Que é o fato de que não existe uma hierarquia dentro da igreja. Existe o pastor, existe os diáconos, né? E esses homens que são oficiais dentro da igreja, e os únicos oficiais, esses homens não exercem autoridade sobre a igreja. Eles são dignos por conta do trabalho que eles exercem, são respeitados pela comunidade, são indicados pelos irmãos, mas não existe posição de autoridade sobre a igreja. Ele não pode, como pastor, se assenhorar do rebanho. Isso é algo que não existe em nenhuma outra denominação cristã. Isso é algo que estava prescrito na Bíblia, essa forma de governo da igreja. E o que nós vemos acontecer aqui são pessoas se impondo sobre o rebanho. E o que nós vemos hoje em muitas igrejas, ou ditas igrejas, é pessoas se impondo, com vãs filosofias, com sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo aquilo que foi estabelecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. As nossas relações, elas se dão segundo aquilo que Jesus Cristo ensinou. E não é segundo aquilo que está prescrito na lei de Moisés. Em que sentido eu estou dizendo isso? No sentido da liturgia. No sentido de que a lei mosaica ela foi dada em 3 aspectos principais. O religioso, né, que é o que refletia Jesus Cristo, que na realidade era sombra daquilo que haveria de ser, que estava ali colocado para que pudesse representar a vinda do Messias. Quando Jesus Cristo veio, não faz mais sentido você continuar guardando aqueles rituais, que foi dado para os judeus, não para os cristãos. Havia também a questão social, porque a lei também ela estabelecia os relacionamentos sociais, comerciais, dentro da nação de Israel. Então era a forma como Deus havia estabelecido para Israel também, especificamente. E existia a lei moral. Com relação à lei moral, ela continua vigente até os dias de hoje. É aquilo que Jesus Cristo diz que ele veio para cumprir. Jesus Cristo ele não abrogou absolutamente nada que havia na lei moral. Aqueles princípios continuam existindo. Nós precisamos continuar amando a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E ao próximo como a nós mesmos. E esse é apenas um resumo daquilo que Deus havia estabelecido ali na lei. Só que aqueles judaizantes, eles estavam adentrando a igreja de gregos e impondo a eles que eles seguissem todos os rituais da liturgia judaica. E dizendo ainda que se eles não o fizessem, eles não tinham parte na salvação dada por Jesus Cristo. A salvação não é Jesus Cristo mais Moisés. Não é Jesus Cristo mais o batismo. Não é Jesus Cristo mais o dízimo. Não é Jesus Cristo mais a sua membresia a uma igreja. A salvação é Jesus Cristo. E ponto. Ele é o único meio de salvação. A fé em Jesus Cristo é somente o que basta para que você seja salvo. E é tudo o que é necessário para que possa haver salvação. E nenhuma outra coisa pode ser adicionada a isso. Nada mais. O versículo 8:16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias e das festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão. Aqui é exatamente aquilo que, na verdade, eu acabei adiantando, quando diz respeito a não sermos julgados pelo nosso comer ou pelo nosso beber, ou por causa dos dias e das festas ou das luas. Porque os judeus eles guardavam uma dieta especial,
comia determinadas coisas e outras coisas não comia. Guardava determinados dias, o dia das luas novas, né? Os sábados, que na realidade é símbolo daquilo que está por vir, que é o sábado estabelecido por Deus, que significa a redenção do povo de Deus no dia em que nós estaremos eternamente com Ele na redenção. Essa era a representação daquelas figuras que eles guardavam. E os judeus julgavam os gentios por não guardarem essas questões. Porque o apóstolo Paulo, quando foi pregar para eles, ele pregou o evangelho da salvação. E aqueles homens, eles continuaram vivendo a sua vida normalmente, segundo os preceitos de Jesus Cristo, mas naquilo onde não havia pecado, eles continuavam vivendo, comendo, bebendo, normal como todas as pessoas comem e bebem. Para um judeu, uma feijoada é pecado. Mas você come feijoada. E o judaizante estava falando que você não podia. Tá bom, alguns não comem. Mas a palavra de Deus, ela fala que nós estamos livres dessas questões. E eles estavam impondo todos esses preceitos ao povo de Deus. Versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivessem no mundo, tais como: não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens. Irmãos, o apóstolo Paulo ele vai na ferida aqui. Ele fala: por que vocês estão preocupados com essas coisas da vida, sendo que vocês já morreram para essa vida? Os rudimentos desse mundo não têm mais efeito sobre vocês. E vocês ainda ficam se apegando a tais coisas como não toques, não proves, não manuseis, como se isso tivesse algum efeito? Para nada servem essas coisas. Todas elas perecem pelo uso segundo os preceitos da doutrina dos homens. Ou seja, vocês estão guardando aí, por conta da imposição dos homens, coisas que não servem de absolutamente nada. Né? É comum você ver, por exemplo, às vezes, pessoas que querem impor determinadas coisas às igrejas que não está prescrita nas Escrituras. Né? Determinado tipo de vestimenta. A palavra de Deus ela diz que a vestimenta deve ser decente e não onerosa. Isso a palavra de Deus fala. Mas ela não fala o tipo de roupa que você tem que vestir. Senão eu tinha que estar aqui de gravata, né, eterno. Isso não é prescrição bíblica, isso é prescrição humana. E tem pessoas que fazem disso doutrina. Né, e várias outras coisas. O crente não pode tomar café, não pode tomar Coca-Cola. Né, são questões todas que já foram vencidas há muito tempo. Jesus Cristo ele não quer homens e mulheres que sirvam por conta da força ou da obrigação da lei. Quando Jesus Cristo pregou o Evangelho, e essa é a beleza do Evangelho de Jesus Cristo, é que ele convoca homens e mulheres transformados espiritualmente para fazer a vontade de Deus por conta de um coração transformado, e não por força da obrigação. É por isso que o Evangelho de Jesus Cristo não é obra humana, mas é obra de Deus. Porque ele te convence de que você faz as coisas para Deus porque você deseja fazer aquilo para Deus. E não porque você é obrigado por homens a fazer. Esse é o objetivo evangelístico. Que corações sejam transformados para a honra e glória de Deus. Porque se nós fazermos coisas por conta da força, da obrigação, da necessidade, nós somos iguais aos fariseus, que faziam todas as coisas e eram muito mais precisos do que nós naquilo que faziam, mas eles faziam por força da obrigação, da lei e por força da arrogância, da prepotência. Eles tinham o objetivo de se mostrar santos. E a palavra de Deus ela fala que a sua mão esquerda faça, a sua mão direita não saiba. Irmãos, é um abismo colossal, irmãos, que separa o verdadeiro evangelho do farisaísmo, do legalismo, do falso cristianismo. Viver o verdadeiro evangelho, irmãos, é uma coisa que esse mundo estranha.
Até por conta disso, a palavra de Deus diz que pelo meu nome vós sereis perseguidos. Porque viver o verdadeiro cristianismo aqui na terra implica em provocar algo nos homens que eles não compreendem. É algo totalmente diferente de um cristianismo minguado, ritualístico, de aparência. O verdadeiro cristianismo, ele mexe. Mexe conosco e mexe com aqueles que estão ao nosso redor. Versículo 20. Eu li já o versículo 20, então vamos para o 21. Que eu também já li. 22. As quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos da doutrina dos homens. 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Que passagem é essa, irmãos? As coisas, na verdade, elas podem ter uma aparência de sabedoria e de devoção voluntária, de humildade, disciplina do corpo, mas não tem valor nenhum. O apóstolo Paulo ele fala aqui a respeito de que essas coisas, de fato, elas aparentam uma certa disciplina, uma certa santidade, um ar de superioridade espiritual, né? Tanto é que as pessoas que a praticam, normalmente elas são tidas como pessoas fiéis e zelosas das coisas de Deus. Mas elas não servem de coisa alguma. Não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Irmãos, conheça a vida dos homens. E ela vai dizer muito para você, muito mais do que a aparência. Muitas vezes eu vivi em um meio em que as pessoas falavam a respeito de certos feitos espirituais de determinadas pessoas. Coisas extraordinárias. Coisas de pessoas que chegavam e falavam determinada coisa para você, assim, sem nunca ter te visto na vida, e as coisas vinham e aconteciam na vida delas. E aí eu ficava olhando para aquelas coisas e eu ficava me questionando com relação a isso. Senhor, o Senhor toma parte nisso? Porque existiam fatos verídicos que aconteciam ali no meio em que você olhava e falava, nossa, realmente é surpreendente. Mas automaticamente vinha a seguinte questão. Você conhece essas pessoas? Você conhece a vida delas? E você sabe qual é o apreço que elas têm pela palavra do Senhor e pela integridade do Evangelho. E por mais que as palavras de muitos daqueles fossem palavras de coisas espirituais, que eu não posso chamar de palavras de santificação, porque não eram, porque a vida dessas pessoas não representavam o menor indício de santidade. Eram pessoas que realmente pecavam nas coisas mais básicas. Tinham as vidas mais tortas com relação aos rudimentos mais essenciais do cristianismo. Mas quando você conversava com essas pessoas, elas pareciam estar cheias de espírito. De uma espiritualidade que na realidade era somente verbal. Porque no cerne mesmo não havia transformação. Nós podemos ver várias pessoas na aparência e dizer, olha, ali vai um homem que parece ser um servo de Deus. Mas o que o apóstolo Paulo fala aqui é que as pessoas elas podem se camuflar de rituais, de palavras, de forma de andar, de forma de vestir, de forma de se saudar, de se cumprimentar. Mas se o coração daquela pessoa não foi transformado, tudo aquilo não serve de absolutamente nada. E nem quero generalizar aqui dizendo que todos aqueles que se demonstram exteriormente de uma certa forma, que não há o Espírito de Deus nessas pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. A única coisa que eu quero dizer aqui é que a aparência exterior da pessoa não diz aquilo que está no seu interior. Porque o interior é promovido pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras exteriores. Qualquer diabo pode camuflar-se, mas somente o Espírito Santo de Deus pode transformar a pessoa interiormente. E a transformação evangelística, ela acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. O apóstolo Paulo então alerta aqueles irmãos a olhar para a vida daquelas pessoas. Esses falsos mestres, eles têm palavras de persuasão, são sutis, impõem várias coisas em vocês, mas não existe neles
nada que se aproveite. Então ele exorta os irmãos a que se livrem deles. Se livrem deles com aquilo que agrada ao Senhor. Em primeiro lugar, como nós podemos nos livrar e viver um verdadeiro cristianismo? Mortificando os nossos membros. Versículo 5 do capítulo 3. Não, vamos ler primeiro o versículo 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde está assentado à destra, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. O crente é aquele que está pensando naquilo que está em cima e não nas coisas que estão aqui na terra. Eu estou lutando com um livro lá em casa, irmãos, que fala a respeito do cristianismo nos primeiros séculos. E é interessante aquilo que os historiadores escrevem a respeito dos cristãos. É um período bastante conturbado, então quando você lê a respeito desse assunto, você não pode tomar um livro ou um texto como a verdade, porque muito daquilo que foi escrito naquela época foi encomendado para que se escrevesse. Outras coisas foram escritas simplesmente para distorcer a verdade do que acontecia. Mas quando você pega várias fontes assim, aquelas fontes mais ou menos seguras, né, você começa a ter uma visão daquilo que era. E quando você olha para a vida daqueles cristãos dos primeiros séculos, nós olhamos para pessoas que conviviam no meio da sociedade como qualquer um, que tomava parte em tudo aquilo que lhe era permitido tomar parte como cristão, mas que eles lidavam com as coisas do dia a dia de uma forma diferente de todos os outros. De forma que era notada essa diferença. O que fez com que muitos historiadores não cristãos escrevessem a respeito dos mesmos relatos que outros cristãos escreveram a respeito do povo daquele tempo. Então era um povo que se diferenciava. Por quê? Porque eles trabalhavam e viviam naquela sociedade, mesmo tomando parte naquelas coisas, mas como que estivesse almejando algo que estava por vir, com aquela esperança daquilo que está lá adiante. E eles viviam segundo aquilo que o apóstolo ensina aqui no versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que está sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por que é que Deus fica irado, irmãos? E a palavra de Deus diz que Deus é um Deus que ira-se todos os dias. E se Deus se ira todos os dias e Ele é justo, por que Ele não derrama sua ira sobre o povo todos os dias? Por que Ele não fulmina essa igreja agora? Já que Ele é um Deus que ira-se todos os dias. E várias dessas coisas aqui já esteve presente na nossa vida. E Deus permitiu que você chegasse até o dia de hoje. Prostituição, impureza, afeição desordenada, ou seja, desequilíbrio, vil concupiscência, um desejo apaixonado pelas coisas carnais, a avareza, apego ao dinheiro, amor ao dinheiro, que é a idolatria. Por todas essas coisas, irmãos, vem a ira de Deus. A nossa sociedade está imersa nessas coisas aqui e Deus está se irando todos os dias. Mas Deus está retendo a sua ira por conta da sua misericórdia para que todos venham ao arrependimento. É interessante nós observarmos que Deus ele é perfeito tanto em se irar, mas é perfeito também em amor e é perfeito também em misericórdia. E nenhuma dessas coisas entra em contradição dentro da sua obra. E o homem está buscando ser fulminado por Deus, e Deus não fulmina o homem porque Deus é misericordioso e está dando tempo para que as pessoas possam vir ao verdadeiro arrependimento em Jesus Cristo. Mas os homens estão praticando tudo isso que está aqui descrito. E a palavra de Deus ela diz que nós devemos mortificar os nossos membros. Ou seja, devemos deixar de praticar aquelas coisas que o mundo tem praticado. A prostituição, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria. Devemos mortificar os nossos corpos, porque é por meio dessas coisas que vem a ira de Deus. O mundo vai ser julgado por conta dessas coisas. O crente deve andar nesse mundo e mostrar que não pratica essas coisas. Porque o ímpio, quando olhar para um cristão, vai olhar e falar assim, por que você não participa das mesmas coisas conosco? Porque é por meio dessas coisas que vem a ira de Deus e vocês serão julgados por conta disso.
Aí no dia do juízo eles vão lembrar e falar assim, olha, é verdade, o fulano lá não fazia determinadas coisas e nós estamos sendo punidos por conta disso. Agora, se a igreja, se os crentes praticam as mesmas coisas que o mundo pratica, qual vai ser o alerta para o mundo? Não tem alerta. Não tem mais aquele homem que sinaliza que o perigo está chegando. É por isso que a igreja ela deve permanecer pura, mortificando os seus membros nesse mundo, para que o mundo seja alertado da ira de Deus. Versículo 8. Mas vós despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já despistes o velho homem com os seus feitos. Aí ele passa aqui a falar de coisas que são não tanto na carne, ativamente, mas são coisas que acontecem principalmente no coração e que depois elas dão vazão à carne, que são a ira, que dá vazão à cólera, que é a própria ação mesmo de você explodir, da malícia, da maledicência, que é o falar mal. E a palavra de Deus ela fala que aquele que controla a sua língua é um homem que consegue controlar todo o seu corpo. Que a língua é um membro pequeno, mas ele faz um mal terrível. Todo o mal feito dentro da igreja, irmãos, é por conta da língua. Todas as dissensões, as brigas, os desentendimentos que existem dentro da igreja é quando damos vazão a Satanás e fazemos mau uso desse membro. E falamos coisas que não deveríamos. Melhor fosse que a nossa língua fosse arrancada antes que nós pudéssemos proferir uma palavra que causasse desordem. A palavra de Deus lá em... agora eu não lembro se é Provérbios ou se é Eclesiastes, pode até ser Salmos. Diz que existem coisas que Deus odeia e uma determinada coisa Deus abomina. E ele coloca várias coisas horríveis dentro desse termo. Mas a coisa que Deus mais abomina é aquele que causa dissensão entre os irmãos. Mais do que a morte. Mais do que qualquer coisa. É aquilo que alguns dentro dessa igreja praticam. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Então ele fala que nós devemos despir, devemos mortificar, devemos despojar. E o que vamos fazer? Vamos ficar então sem todas essas coisas? Não. Nós vamos nos encher de coisas boas. E quais são essas coisas boas? Versículo 12 e 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Irmão, sabe qual é o princípio do convívio cristão? É a morte de Cristo. Em que sentido, irmãos? Que Jesus Cristo ele morreu para nos perdoar. A morte de Jesus Cristo, ela veio para que nós pudéssemos ser perdoados. E ele fala, nós devemos suportar uns aos outros, por quê? Cristo não promete perfeição a nós aqui na terra. E vai existir sim, irmãos, dissensão, brigas. E quando isso acontece, irmãos, ela deve ser tratada com maturidade. Não com infantilidade. Se a irmã Cida falar alguma coisa que me ofende, eu não devo ficar, matar a irmã Cida no meu coração. Eu devo compreender que ela pode ter falado uma palavra que nem ela mesma desejava ter feito, irmãos. Quantas vezes nós já falamos aquilo que nós não devíamos ter dito? Às vezes é instantâneo, nós falamos uma coisa e falei o que não devia. Porque nós somos falhos, irmãos. Nós somos seres humanos que cometemos pecados. Aqui não tem ninguém perfeito. Somos todos remidos pela misericórdia de Jesus Cristo. E por isso que ele fala que nós devemos nos suportar. Nós devemos nos suportar também, não é no sentido de que nós devemos tolerar o irmão fulano. É no sentido de que nós devemos ajudar o irmão nas suas dificuldades, nas suas fraquezas. E a sua fraqueza pode ser aí.
Nós, como igreja, devemos revestir aquele irmão para que ele não peque não caia naquele erro novamente. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O princípio do perdão, irmãos, não é nós, não somos nós, não é nosso sentimento. É Cristo. Nós não compreendemos a salvação se nós não entendemos o que é perdoar. O perdão, irmãos, é cerne, é o essencial. É aquilo pelo qual Jesus Cristo veio até a terra e morreu. Se nós desprezamos esse entendimento, nós não entendemos nada. É por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela fala que nós devemos, sim, usar de perdão uns para com os outros. Suportando as dificuldades, suportando as aflições. Vivendo, irmãos, olhando para aquilo que está lá na frente. Quando nós não perdoamos, é que nós fazemos de nós mesmos uma estima que não é necessária, algo incorreto, algo antibíblico. Eu nunca vou perdoar o irmão fulano. É porque eu acho que eu sou alguma coisa. A palavra de Deus, ela diz que você não é nada. Você está se estimando demais. Será que Deus te salvou? Porque um princípio do Evangelho de Jesus Cristo é que você entenda que você é trapo. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? É o que diz o apóstolo Paulo. Sendo perseguidor da igreja, ele encontrou paz no perdão de Jesus Cristo. E o que nos é pedido para que façamos é exteriorizar aquilo que Cristo fez. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E veja o que o apóstolo Paulo fazia quando ele tratava com aqueles que faziam a divisão dentro da igreja e que se levantava contra ele particularmente. E sobre tudo isso revestivos de amor, que é o vínculo perfeito, o vínculo da perfeição. O amor, irmão, é algo ativo, é algo que sofre, é algo que dói também, né? O amor aqui falado na palavra de Deus não é um amor sentimental. Ah, como eu amo meu filho. Irmão, filho é uma coisa, né, que é dádiva de Deus mesmo, porque assim, a criatura não faz nada para merecer o seu amor e você ama ele. Deus faz as coisas de forma tão perfeita, né? Porque Deus mesmo colocou aquele sentimento dentro do teu coração. É algo natural. Natural é você amar os seus filhos. Se você não ama, você tem algum problema, tá? Mas o normal é um pai amar os filhos. Esse é o normal. Isso acontece até com o ímpio, quanto mais com o crente. Mas o amor que ele fala aqui, irmãos, é que nós devemos nos esforçar porque nós temos que nos revestir dele, que é o vínculo da perfeição. É aquele amor, irmão, sofrível. Né? É o amor de Jesus Cristo, que o levou à cruz, à morte, a sofrer no nosso lugar. Então nós estamos chamados também a sofrer um pouco, conforme Cristo sofreu, para que o vínculo da perfeição possa estar no nosso meio. Então nós temos que dar um pouco de nós, sair da nossa zona de conforto, sabe, sair daquela posição, a igreja não faz nada por mim, a igreja não me busca, a igreja não faz isso, não faz aquilo. E nós mesmos devemos fazer algo em benefício da própria igreja, para que possa haver o vínculo da perfeição. Eu já nem sei onde eu estou aqui, irmãos, me ajuda aí. Versículo 13, é isso? 14, tá bom. Pelo vínculo da perfeição. Versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. Reconhecimento sempre. Então nós devemos seguir os exemplos de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, então, ele encerra essa carta, exortando, inicialmente falando aos irmãos que eles devem estar fundamentado em Jesus Cristo, que é onde todas as coisas se encontram e nós somos representantes de Jesus Cristo. Devemos estar atentos àqueles que se levantam dentro da igreja com falsos ensinos e devemos então estar cheios do conhecimento da obra de Jesus Cristo, não permitindo que sejamos subjugados por conta de vãs filosofias, ensinamentos de homem que não está de acordo com a palavra de Deus, e que nós devemos também mortificar os nossos membros e nos revestir de tudo aquilo que é bom,
né, que eu acabei nem mencionando direito, que é a misericórdia, a benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Todos aqueles frutos do Espírito que dá naturalmente em todo cristão, que ele vai ser paciente, misericordioso, benigno, manso e misericordioso para com todos. Irmãos, a gente podia pegar cada um desses pontos e ficar aqui exaustivamente falando a respeito deles, o que também daria um bom estudo, mas nós não vamos fazer isso não, vocês vão estudar por conta própria, pelo menos não nessa oportunidade. Aí o apóstolo Paulo ele faz a finalização dessa carta de Colossenses, no capítulo 4, versículo 7, falando a respeito de por quem ele enviou aquela carta. E eu vou ser bem breve aqui. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Porque ele estava preso, é a carta de prisão. Tíquico estava juntamente com ele. Ele escreveu a carta e enviou por meio desse amado irmão, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Aí é interessante que ele fala aqui no versículo 9, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, ele vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então o apóstolo Paulo ele enviou Tíquico para Colosso juntamente com Onésimo, que era dali também, daquela região. E essa carta que o apóstolo Paulo enviou por Tíquico é de Colossenses. Mas ele enviou uma segunda carta, juntamente com esses dois irmãos, que é a carta de Filemão. Eu convido a todos que abram lá, em Filemão, que é uma carta bem curta, é uma carta pessoal do apóstolo Paulo, que ele envia por meio de Onésimo, a Filemão, que era um irmão lá na igreja de Colosso. Quem era esse irmão Filemão? Filemão era esse irmão que era um cooperador no evangelho, né? Aparentemente um irmão rico financeiramente, porque a igreja se reunia na sua casa. Né? Vamos ler aqui rapidamente o versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e Arquipo, nossos camaradas. Nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Né? Então nós vemos aqui que a igreja se reunia na casa de Filemão. Esse irmão Filemão, ele tinha posses, porque tinha uma casa ampla para poder reunir os irmãos, e ele tinha um escravo. E quem era esse escravo? Esse escravo era Onésimo, que havia levado essa carta. Onésimo havia roubado Filemão. Essa carta fala justamente a respeito desse assunto. Ele defraudou, né, como diz o apóstolo Paulo no versículo 15, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. O apóstolo Paulo fala que ele havia deixado aquele irmão, havia o defraudado, né, está aqui dentro da carta, eu vou acelerar aqui, irmãos, porque já são 10 horas. Mas Paulo o encontrou nas suas prisões. Onésimo era um escravo que havia fugido, roubado seu senhor, fugiu, e por algum motivo o apóstolo Paulo o encontrou na prisão. Não sei se ele havia sido preso, não nos diz o que havia acontecido. O fato é que o apóstolo Paulo havia o encontrado, provavelmente lá em Roma, em prisão. E Paulo pregou o evangelho a ele, e ele foi convertido ao evangelho de Jesus Cristo. De tal forma, né, que ele serviu ao apóstolo Paulo ali naquela prisão. Vamos ler aqui o versículo 10 rapidamente. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo lhe foi útil, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornarei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Então o apóstolo Paulo, ele tinha aquele escravo como um filho seu, porque era um filho seu na fé. E aí ele fala, aquele que antes havia sido inútil para você, agora me foi muito útil. Eu quero que você o receba como as minhas próprias entranhas, ou como eu próprio, assim, com um afeto realmente entranhável, algo realmente interno, algo verdadeiro.
e que o receba como um irmão, né? Porque agora ele era, ainda que ele servia a Onésimo, mas ele iria servi-lo de acordo com os preceitos bíblicos, né? De que ele serviria ao seu Senhor como a Deus, e o seu Senhor seria um Senhor segundo as Escrituras na vida dele. Paulo enviou ele a Filemão a fim de colocar a situação em ordem. E o próprio apóstolo Paulo, ele assumiu a dívida de Onésimo. Ele fala aqui no versículo 18: E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. E eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Então o apóstolo Paulo, ele assumiu qualquer dívida que Onésimo tivesse contraído com Filemão e falou assim: ó, Filemão, você que é nosso irmão, nosso cooperador, e que certamente vai receber essa carta conforme deve ser recebida por um irmão, né? O apóstolo Paulo conhecia Filemão. Falou assim: ó, receba também Onésimo, que apesar de ter sido inútil para você, ele me foi muito útil aqui nas prisões. E eu até queria retê-lo por mais tempo para que ele ficasse aqui juntamente comigo, me sendo útil. Mas eu vou enviá-lo para que você o receba e as coisas possam ser colocadas em ordem entre ti e ele. E tudo aquilo que esse homem está te devendo, coloca na minha conta. Eu mesmo vou te pagar. Ele exorta Filemão, então, para que o receba como um irmão. Porque agora ele fazia parte da família de Cristo. Não era mais aquele homem que havia defraudado ele e fugido. Mas agora ele era um homem que estava segundo os preceitos do cristianismo, a servir ao apóstolo Paulo, a servir ao seu senhor, que era Filemão, segundo aquilo que a palavra de Deus havia estabelecido que haveria de ser. Na semana que vem, irmãos, nós vamos falar a respeito da salvação lá em Efésios, que é a última carta que nós vamos estudar a respeito das cartas de prisão do apóstolo Paulo.